Olá, tudo bem com você? Eu desejo que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja habitando em seu coração. Hoje nós vamos para o resumo da Epístola aos Gálatas. E para iniciarmos esse resumo, eu pensei numa frase de Martim Lutero que diz o seguinte: Olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Essa epístola aos Gálatas vai falar sobre a questão da justificação pela fé. Então essa é uma frase bem apropriada para a gente começar. Passamos agora à introdução desta epístola. Essa epístola foi chamada de Carta Magna da Liberdade Cristã. Gálatas é um manifesto de Paulo contra a perversão da graça de Deus. É a luta contra o legalismo. O legalismo é a religião que escraviza, ensinando que a justiça pode ser alcançada através do mérito. E é isso que Paulo vai combater, porque a graça não é alcançada por intermédio de méritos humanos, mas ela foi dada por Deus por intermédio de Jesus. É um dom que Deus nos dá. Essa epístola é a defesa dessa graça de Deus contra esse legalismo. A graça de Deus liberta o homem da escravidão para a justiça, que é recebida como um dom, e não aprisiona numa série de regras que deverão ser cumpridas para se atingir o objetivo final, que é a salvação. Essa epístola nega enfaticamente a possibilidade da salvação por obras, ou seja, baseado no esforço humano. Não há possibilidade de herdarmos os céus, de estarmos com Deus, de sermos salvos através daquilo que nós puramente fazemos. Porque senão, qual era a necessidade de Cristo ter vindo? Ao pensarmos num tema para essa epístola, poderíamos dizer o seguinte: a justificação vem somente pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Novamente, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo fez por mim que nós podemos alcançar essa salvação. É disso que vai tratar essa epístola. Vamos pensar um pouquinho sobre a cidade de Gálatas, a Galácia. Abrange uma grande área da antiga Ásia Menor, hoje parte central da Turquia. O nome Galácia vem de um grupo de gauleses ou celtas que moravam naquela região. No ano 25 a.C., desde o Mar Negro até o Mar Mediterrâneo foi transformado na província romana da Galácia. Então, essa extensão territorial. O inglês William Ramsay, um estudioso e arqueólogo clássico, identificou as igrejas da Galácia como sendo aquelas visitadas por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, que são elas: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Isso você vai encontrar em Atos 13, 14. Pensar agora na igreja de Gálatas. Paulo passou pela Galácia em sua segunda viagem missionária e demorou por causa de uma enfermidade. Isso consta lá em Atos 16, 6 e Gálatas 4, 13 também vai tocar nesse assunto. Ele foi bem recebido na cidade e estabeleceu uma igreja naquele local. Gálatas 1, 6 e Gálatas 4, 14. Era uma igreja formada por sua maioria de gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Vamos pensar agora na ocasião da epístola. Ela foi escrita provavelmente durante a sua terceira viagem missionária. Ela foi redigida provavelmente da cidade de Corinto ou Antioquia da Síria. Tanto a escrita dessa carta quanto o ano
você não tem uma certeza, ainda há muita dúvida a respeito da cidade da onde foi escrita e do ano propriamente dito. Então a gente vai pensar aqui em Corinto ou Antioquia da Síria, né, e o ano entre 52 e 56 da era cristã. Paulo, estando na Grécia, ele recebeu a notícia que os gálatas se renderam à lei por causa dos judaizantes. Paulo ele prega o evangelho na Galácia, ele funda aquela igreja, ele traz o evangelho genuíno de Cristo àqueles irmãos. Só que quando ele sai da companhia daqueles irmãos, surgem falsos mestres, os chamados judaizantes. Essa epístola ela é tão urgente que ele pula essa etapa de ação de graças e vai direto tratar o assunto, o problema que havia surgido ali. Essa epístola foi produzida, foi escrita com o propósito de combater os ensinos dos judaizantes, que tentavam destruir a autoridade paulina. Eles não somente falavam que os gentios ali, os irmãos da igreja da Galácia, precisavam cumprir a lei de Moisés na questão da circuncisão e tantas outras questões, que eles acabavam combatendo os ensinos paulinos, questionando ainda a autoridade apostólica de Paulo. Então isso tudo você vai ver lá no Gálatas 1, 7 e 9, vai trazer um pouquinho essa noção. Ela foi escrita também com o propósito de combater o ensino de que a obediência à lei era necessária para alcançar a salvação. Ou seja, se não cumprisse a lei, não era salvo. Para combater também o ensino de que o cristão se aperfeiçoa guardando a lei. Era uma das ramificações desse ensino. E defender, explicar e aplicar o tema a justificação pela fé. Então Paulo vai falar dessa questão e vai dizer para eles ali, a justificação é pela fé, não é pelas obras, não é pelo que vocês fazem. Também essa epístola tinha um propósito de reconquistar os gálatas que tinham caído da graça, se desviado do verdadeiro evangelho. Gálatas 1:6. Passemos à estrutura e conteúdo dessa epístola. A epístola se divide em... Os primeiros 2 capítulos, eles são basicamente autobiográficos. Paulo ele vai fazer uma defesa do seu apostolado. Ele fala da justificação pela fé. Ele defende a justificação pela fé. Então ele vai fazer a introdução. Dentro desse tópico, dessa primeira divisão, a gente vai ter a introdução, a autoridade obtida pela revelação, a autoridade aprovada pela igreja em Jerusalém, autoridade apostólica, a autoridade reconhecida em sua repreensão a Pedro. Vai chegar um momento que ele vai repreender a Pedro por estar se portando ali na ausência dos judeus como gentio, e quando os judeus chegavam, ele se bandeava para o lado dos judeus. Então Paulo dá uma reprimenda nele ali. E se ele não tivesse uma autoridade apostólica, ele não faria isso com Pedro, né? Uma das colunas da igreja de Cristo, não a base, né? Não o alicerce. O alicerce é Cristo. A base é Cristo. Uma das colunas da igreja, né? Que Cristo confiou o evangelho com seus apóstolos. E aí eu separei um versículo de Gálatas 2, 19 a 21, que diz assim: Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente.
Então, esses 2 primeiros capítulos, Paulo ele vai fazer uma defesa da justificação pela fé. E ele vai finalizar esse versículo de forma muito interessante. Se a justiça, ou se a salvação, a justificação, ela vem pela lei, pelo cumprimento da lei, para que Cristo morreu? Cristo, então, morreu inutilmente. Se eu poderia, pelas minhas forças, pelos meus méritos, atingir a salvação e a vida eterna, se eu conseguisse algum tipo de processo na vida que pudesse me levar ao céu por meus méritos, Cristo, não haveria necessidade nenhuma de Cristo ter vindo e sofrer o que ele sofreu. Mas se Cristo veio e pagou pelos nossos pecados, então a minha salvação depende exclusivamente dele. Depende que eu creia no sacrifício que ele fez por mim. A segunda divisão está nos capítulos 3 e 4. Essa divisão apresenta a superioridade da graça em relação à lei. A justificação pela fé é explicada. Primeiro ela é defendida nos 2 primeiros capítulos, agora ela é explicada. E as subdivisões têm o Espírito Santo, que foi recebido pela fé e não pela lei. Ele argumenta a respeito de Abraão, que foi justificado pela fé. A lei, ela não justifica, mas ela condena. Ela apenas mostra o pecado, mas ela não tem poder para salvar. Ela não tem poder para justificar o pecador. Por isso a importância de Cristo, que faz com que o pecador seja justificado diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos seus méritos, pelos méritos de Cristo. E por último, ele argumenta através do seu testemunho pessoal. O próprio apóstolo Paulo dá o seu testemunho sobre a questão da superioridade da graça sobre a lei. E eu separei o versículo de Gálatas 3, 26 a 29, que diz assim: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Maravilhoso pensar que a Igreja de Cristo, o Israel de Deus, os filhos de Abraão, não estão divididos entre judeus e não judeus. Muito pelo contrário, Paulo vai dizer aqui que não há mais judeu nem grego. Para Deus, somos todos iguais. Não tem mais essa questão de divisão. Não tem um povo especial, escolhido por conta da sua nacionalidade. Não. Tem um povo, tem a igreja que olha para Cristo, entende que foi justificada por Ele, recebe Ele como seu Senhor e Salvador e o aceita. Essa igreja, essas pessoas, igreja não como uma placa denominacional, mas igreja como pessoas que são justificadas por aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, todos, independente da sua nacionalidade, independente da sua condição financeira, social, política, não importa, todos esses serão justificados. Todos esses serão descendência de Abraão. Todos eles herdarão a promessa. Por fim, nós temos a terceira divisão do capítulos 5 e 6.
que apresentam uma vida de liberdade sob o controle do Espírito Santo. A justificação pela fé é aplicada. Então, primeiro ela é defendida, depois ela é explicada nessa epístola, agora ela é aplicada às vidas deles e nossas, hoje também. Os subtópicos desse ponto diz assim: então ela é aplicada em relação à liberdade cristã. Paulo vai falar dessa questão da liberdade cristã. Você é livre, mas você também está sob o controle do Espírito Santo. A graça te liberta, mas o Espírito Santo te controla. Porque o controle do Espírito Santo é algo que te traz liberdade. Em que sentido você é liberto, mesmo estando sob controle? No sentido que você agora escolhe viver para Deus e não mais é pressionado por um conjunto de regras que te forçam a fazer algo que muitas vezes você não tem vontade nenhuma de fazer, mas você cumpre para poder alcançar um objetivo. Não. Em Cristo, através do Espírito Santo, sob o controle do Espírito Santo, nós somos livres para escolher. Queremos estar ao lado de Deus, queremos fazer a vontade de Deus e não somos obrigados a fazer. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas confundem e dizem assim: o crente não pode fazer isso, o cristão não pode fazer aquilo. Não, nós somos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós decidimos e escolhemos não fazer por amor a Deus e por amor a nós mesmos. Porque aquilo que Deus condena não é bom para nós. Então, entendendo isso, entendendo o que Cristo fez por nós, entendendo que Deus quer sempre o melhor para a nossa vida, nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Mas não é uma escolha de penar, de tristeza. Não, mas é uma escolha que traz paz, que traz tranquilidade. É uma escolha prazerosa. É uma escolha que a gente faz por vontade própria e não sob um jugo, e não sob um peso. Gálatas 6, versículo 14 e 15, que diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Glória a Deus por isso. Nós, assim como o apóstolo Paulo, precisamos nos gloriar no que Cristo fez. Nós precisamos nos gloriar na cruz de Cristo. Embora seja símbolo de morte, mas para nós tem uma conotação de vida, porque Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. Vida abundante, vida eterna, vida com Deus, vida de paz. E a paz mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tristezas. Uma vida abundante não financeiramente, mas uma vida tranquila, mas uma vida esperançosa, uma vida que nós sabemos para onde vamos, de onde viemos e para onde vamos. Vamos estar com o nosso Deus eternamente. Por isso, eu convido a você, que de repente não fez a sua decisão ao lado de Cristo, a fazer o mais rápido possível, porque só por Ele nós temos a nossa justificação, nos tornamos justos diante de Deus pelo preço que foi pago por Ele na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo se gloria na cruz, não nele, mas na cruz de Cristo, porque foi lá que Ele cravou o meu e o seu pecado. E hoje nós podemos ter paz com Deus. Então não adianta ser circuncidado na pele, ter um sinal específico na pele, na carne. O que importa realmente é ser uma nova criatura aqui dentro. Eu desejo a você que Deus
possa abençoar, aplicar essa palavra ao seu coração, que você entenda e tome uma decisão ao lado de Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.